Antes de entrarmos neste momento, permita-se desacelerar. Você não chegou aqui por acaso. Talvez o seu corpo esteja cansado, mas sua mente ainda esteja agitada. Talvez seu coração esteja carregando dúvidas, erros do passado, decisões que você gostaria de ter feito diferente. Esta mensagem não é para pessoas perfeitas, é para pessoas reais que desejam viver a vontade de Deus, mas muitas vezes se sentem travadas pelo medo, pela culpa e pela insegurança. A Bíblia nos diz em Provérbios 28:1 que os justos são intrépidos como o leão. Essa palavra intrépido não significa alguém que nunca sente medo, significa alguém que decide avançar apesar dele, alguém que não se deixa governar pela culpa, alguém que entende que o crescimento espiritual é um processo e não um estado instantâneo de perfeição. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando se sentir prontas para obedecer a Deus. Esperam não ter mais dúvidas, esperam não errar mais, esperam não sentir medo. Mas essa espera interminável se transforma em estagnação espiritual. O Espírito Santo não nos conduz por meio da paralisia, mas pelo movimento. Ele fala enquanto caminhamos. Ser guiado pelo Espírito não significa que você nunca vai errar. Significa que você está disposto a aprender. O erro não é o fim do caminho. Muitas vezes é parte do treinamento. O problema não é errar. O problema é permitir que a culpa roube sua ousadia de continuar. Há pessoas que amam a Deus, oram, leem a Bíblia, mas vivem constantemente se sentindo condenadas. Elas acreditam em Deus, mas não acreditam que Ele ainda pode usá-las. A culpa cria uma falsa humildade que diz: eu não mereço. Mas Deus nunca chamou pessoas porque elas mereciam. Ele chamou porque Ele é gracioso. Quando você permite que a culpa domine seus pensamentos, você começa a fugir. Foge de responsabilidades, foge de decisões, foge de passos de fé. E a Bíblia diz que o ímpio foge mesmo quando ninguém o persegue. Não porque alguém esteja correndo atrás dele, mas porque o coração está cheio de medo. Já o justo permanece firme, mesmo quando sente receio, porque confia em quem o chamou. Ser intrépido como um leão não é sobre ser impulsivo, é sobre ser obediente. É dar passos pequenos, conscientes, guiados por oração. É aprender a ouvir a voz de Deus no meio da prática diária. Muitas vezes, só descobrimos se algo vem de Deus depois que damos o primeiro passo. A fé verdadeira não é teórica, ela se revela na ação. Talvez você tenha tentado antes e falhou. Talvez tenha ouvido algo no coração, se movido, e depois tudo pareceu dar errado. Isso não significa que Deus errou. Significa que você está aprendendo. Todo crescimento espiritual envolve ajustes. O Espírito Santo não abandona você no erro. Ele ensina através dele. O medo costuma dizer: e se der errado de novo? A fé responde: mesmo que dê errado, Deus ainda estará comigo. Neste ponto, muitos desistem, não porque Deus não falou, mas porque o medo falou mais alto. Pessoas inseguras, quando falham, raramente tentam novamente. Pessoas cheias do Espírito aprendem, se levantam e continuam. A diferença não está na ausência de erros, mas na postura diante deles. É por isso que essa mensagem se conecta profundamente com a oração da noite. A noite é o momento em que os pensamentos se intensificam. É quando a culpa revisita a memória. É quando o medo tenta dizer que amanhã será igual ou pior. Mas a oração da noite é o lugar onde entregamos esse peso a Deus e escolhemos descansar. Deus não espera que você seja perfeito para ser usado. Ele espera que você seja disponível. Ele espera um coração disposto a obedecer, mesmo com limitações. Quando você aprende a caminhar com o Espírito Santo,
Você entende que errar não te desqualifica. Desistir, sim. Nesta jornada, a ousadia espiritual é essencial. Não a ousadia arrogante, mas a ousadia humilde que diz: Deus, eu não sei tudo, mas confio em Ti. Essa ousadia mantém você em movimento. Ela impede que a culpa te paralise. Ela protege seu coração contra a condenação. Nesta noite, talvez Deus esteja te convidando a parar de fugir, parar de se esconder atrás de erros antigos, parar de viver como alguém que precisa provar algo e começar a viver como alguém que já foi aceito, perdoado e chamado. A fé que transforma não é aquela que nunca cai, mas aquela que sempre se levanta. Há um dos maiores bloqueios espirituais que as pessoas enfrentam, e ele raramente é reconhecido como tal: a culpa. A culpa não apenas traz tristeza, ela rouba a confiança espiritual. Ela faz com que a pessoa ame a Deus, mas tenha medo dele. Ela cria um coração que deseja obedecer, mas teme se mover. Muitos acreditam que não conseguem ouvir a voz de Deus porque erraram demais. Pensam que a comunhão com o Espírito Santo é um privilégio reservado apenas para quem acertou tudo. Mas essa ideia não vem de Deus. Ela vem do medo. E o medo nunca foi um bom conselheiro espiritual. Quando alguém vive debaixo de culpa constante, qualquer tentativa de obedecer a Deus se torna pesada. Se algo não sai exatamente como esperado, o coração imediatamente conclui: viu? Deus não falou comigo. Eu não sou digno. Eu falhei de novo. E assim começa um ciclo perigoso: erro, culpa, condenação, paralisia. Esse ciclo não vem do Espírito Santo. A palavra diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A condenação paralisa, mas a correção liberta. O Espírito Santo corrige com amor, não com opressão. Ele aponta caminhos, não sentenças. É por isso que tantas pessoas têm dificuldade de descansar à noite. O corpo até deita, mas a mente continua acordada, revisitando falhas, decisões erradas, palavras que não deveriam ter sido ditas. A noite se torna um tribunal interior, onde o coração se acusa sem misericórdia. É exatamente nesse ponto que a oração da noite se torna vital. A oração da noite não é apenas um ritual antes de dormir. É um lugar de entrega. É o momento em que você devolve a Deus aquilo que nunca deveria ter carregado sozinho. Culpa não foi feita para permanecer no coração humano. Ela foi feita para ser entregue. Deus não se surpreende com seus erros. Ele não se afasta quando você falha. Pelo contrário, ele se aproxima. O Espírito Santo não abandona o processo só porque você ainda está aprendendo. Ele permanece, ensinando passo a passo, com paciência. Muitos querem ouvir a voz de Deus de forma clara, mas não percebem que clareza espiritual vem com intimidade, não com perfeição. A intimidade cresce quando somos honestos. Quando dizemos: Deus, eu tentei e errei, me ensina. Essa oração simples tem mais poder do que longas palavras ditas com medo. Ser guiado pelo Espírito é aprender fazendo, é testar, ajustar, crescer, é dar pequenos passos de fé, como uma criança que aprende a andar. Ninguém espera que um bebê saia correndo no primeiro dia. Da mesma forma, Deus não espera a maturidade total antes do tempo. Ele espera a disposição. O problema é que a culpa nos faz querer recuar a cada erro, mas recuar nem sempre é arrependimento. Às vezes, é apenas medo. O verdadeiro arrependimento aproxima você de Deus, não o afasta. Ele traz humildade, não desespero. Pessoas inseguras, quando falham, costumam desistir. Pessoas que confiam em Deus, quando falham, oram mais, aprendem mais e continuam. A diferença não está na quantidade de erros,
mas na maneira como lidam com eles. Talvez você tenha dado um passo de fé no passado e algo não funcionou. Talvez você tenha acreditado que Deus estava te guiando, mas o resultado foi diferente do que imaginava. Isso não significa que você não ouviu nada de Deus. Muitas vezes, significa apenas que ainda há mais aprendizado no caminho. Deus está mais interessado no seu crescimento do que no seu conforto. E crescimento exige movimento. Nenhuma pessoa cresce espiritualmente sem enfrentar momentos de dúvida, ajustes e aprendizado. Até mesmo grandes homens e mulheres da fé passaram por isso. A culpa diz: você não pode tentar de novo. A graça diz: você pode aprender e continuar. Na noite, quando tudo fica silencioso, essas vozes ficam mais altas. Por isso, a oração da noite precisa ser um lugar de alinhamento. Um momento em que você escolhe acreditar mais na palavra de Deus do que nas acusações da sua própria mente. Quando você entrega a culpa a Deus antes de dormir, algo poderoso acontece. O coração começa a descansar. A ansiedade diminui. O medo perde força. A alma entende que não precisa vigiar tudo. Deus continua trabalhando mesmo enquanto você dorme. A coragem espiritual não nasce da ausência de erros, mas da certeza de que Deus caminha com você apesar deles. Essa certeza traz paz. E essa paz é essencial para quem deseja ouvir a voz de Deus com clareza. Nesta noite, talvez Deus esteja te convidando a quebrar esse ciclo, a parar de se punir, a parar de viver como alguém condenado, quando na verdade você foi justificado, a aprender a confiar mais na graça do que no próprio desempenho. Você não precisa se esconder para ser aceito. Você já foi aceito em Cristo. Você não precisa fugir para ser protegido. Deus já é o seu refúgio. Você não precisa carregar culpa para aprender. O Espírito Santo é um mestre paciente. A noite não precisa ser um peso. Ela pode ser um descanso, um lugar de cura, um lugar onde a alma se rende e diz: Deus, eu confio em Ti. Há um momento decisivo na caminhada espiritual em que precisamos responder a uma pergunta silenciosa: o que farei quando perceber que ainda não sou quem gostaria de ser? Muitos pensam que o maior desafio da fé é começar. Mas, na verdade, o maior desafio é continuar. Continuar depois do erro. Continuar depois da decepção. Continuar depois de perceber que ainda há áreas em nós que precisam ser tratadas. É nesse ponto que o medo tenta assumir o controle. O medo não aparece apenas como pavor evidente. Muitas vezes, ele se disfarça de prudência excessiva, de silêncio prolongado, de adiamentos constantes. Ele sussurra: espere mais um pouco, quando, na verdade, Deus já disse: avance. O medo de falhar novamente é um dos maiores ladrões de propósito. Ele não impede apenas ações erradas, ele impede ações certas. Ele convence a pessoa a não tentar, não orar, não obedecer, não se posicionar. E assim, pouco a pouco, o coração vai se tornando retraído. Mas a palavra nos lembra que os justos são intrépidos como o leão. Isso significa que a ousadia espiritual faz parte da identidade de quem vive em Cristo. Não é algo que você precisa fabricar, é algo que você precisa permitir que se manifeste. Essa ousadia não nasce da autoconfiança, mas da confiança em Deus. Ela não diz: eu sou capaz. Ela diz: Deus é fiel. É essa certeza que sustenta a alma quando o caminho ainda não está claro. Muitas pessoas acreditam que só podem avançar quando tiverem certeza absoluta de que tudo dará certo. Mas a fé raramente funciona assim. A fé verdadeira se move mesmo quando o cenário ainda é incerto.
Ela confia mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias visíveis. Deus não nos chama para entender tudo antes de obedecer. Ele nos chama para confiar. A obediência precede a clareza. Muitas respostas só aparecem depois que damos o primeiro passo. O problema é que o medo exagera o peso dos erros passados. Ele faz parecer que cada falha define quem somos. Mas Deus nunca definiu você pelos seus piores momentos. Ele olha para quem você está se tornando. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de viver tentando evitar erros e começa a viver buscando intimidade com Deus. E essa mudança traz leveza, traz paz, traz descanso. À noite, esse conflito costuma ficar mais intenso. É quando o silêncio amplifica pensamentos. É quando a mente revisita decisões antigas. É quando o coração questiona se ainda vale a pena tentar. Por isso, a oração da noite é tão essencial nesse processo. A oração da noite não serve apenas para pedir proteção enquanto dormimos. Ela serve para alinhar o coração com a verdade de Deus. É o momento de declarar que o medo não terá a última palavra, que a culpa não governará seus pensamentos, que a graça é maior do que qualquer falha. Quando você ora antes de dormir, entregando suas inseguranças a Deus, você está fazendo um ato de coragem espiritual. Está dizendo: eu não vou vigiar minha vida a noite inteira. Eu confio em Ti. Esse tipo de entrega produz descanso verdadeiro. O Espírito Santo trabalha enquanto você dorme. Ele cura, orienta, prepara. Mas para isso, o coração precisa soltar o controle. Precisa parar de se defender o tempo todo. Precisa aceitar que aprender faz parte do caminho. Talvez você tenha se sentido congelado pelo medo. Talvez tenha parado projetos, sonhos, decisões, não porque Deus mandou parar, mas porque a insegurança falou mais alto. Hoje, Deus te lembra que o medo não é um sinal de direção divina. Ele é apenas um sentimento, e sentimentos não governam a fé. A ousadia espiritual é construída quando escolhemos obedecer, mesmo com o coração tremendo. Ela cresce quando percebemos que Deus não nos abandona no processo. Ele permanece, mesmo quando erramos, ajustando, corrigindo, fortalecendo. Você não precisa acertar tudo para continuar. Você precisa apenas continuar confiando. Nesta noite, talvez Deus esteja te chamando a soltar o peso da autopunição, a parar de medir sua espiritualidade pelos erros cometidos, a lembrar que Ele é um Pai, não um juiz severo esperando falhas. O descanso que você tanto busca não vem de fazer tudo certo. Ele vem de confiar plenamente em quem te chamou. A fé intrépida não foge. Ela permanece, ela aprende, ela cresce, ela descansa. Chegamos ao ponto em que a alma precisa decidir onde vai repousar. Depois de refletir sobre erros, medos, tentativas, quedas e recomeços, existe um convite silencioso de Deus nesta noite. Descanse. Descanse não porque tudo está resolvido, mas porque Deus continua no controle. Descanse não porque você acertou tudo hoje, mas porque a graça dele não falha. Descanse porque viver pela fé também significa saber quando parar de lutar e simplesmente confiar. Muitas pessoas acreditam que descansar é sinal de fraqueza espiritual, mas, na verdade, descansar é um dos maiores atos de fé. É reconhecer que você não é Deus e que isso é libertador. É admitir que sua vida não depende apenas do seu desempenho, mas da fidelidade de quem te chamou. Ser intrépido como um leão não é viver em constante tensão. É viver com coragem durante o dia e com paz durante a noite. É saber avançar quando Deus pede movimento e saber repousar quando Ele pede entrega.
A culpa quer manter você acordado. O medo quer manter você em alerta. Mas o Espírito Santo convida você a repousar. Quando você entende que não há condenação para quem está em Cristo, algo se alinha dentro de você. O coração desacelera. A mente se aquieta. O corpo responde. O sono deixa de ser uma fuga e se torna um presente. Talvez você tenha vivido por muito tempo tentando ser metade do que Deus planejou, ou apenas 3/4, porque acreditava que não poderia ser tudo. Mas Deus não faz planos incompletos. Ele não chama pela metade. Ele não capacita parcialmente. Em Cristo você pode ser tudo o que Deus planejou que você seja. Não amanhã, não quando for perfeito, mas no processo, passo a passo, aprendendo, crescendo, confiando. A noite é o momento em que você devolve a Deus aquilo que tentou carregar sozinho. É quando você escolhe não fugir, não se esconder, não se condenar. É quando você se lembra: você é justo, e os justos são intrépidos como o leão. Agora, permita-se entrar em oração. Não como alguém que precisa provar algo, mas como alguém que confia. Não como alguém condenado, mas como alguém amado. Esta é uma oração da noite para entregar o medo, a culpa e a ansiedade, e descansar em Deus. Senhor meu Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Eu chego como estou, cansado, humano, em processo. Pai, Tu conheces cada pensamento que tenta me inquietar agora. Tu sabes das lembranças que voltam, dos erros que ainda doem, das decisões que eu gostaria de ter feito diferente. Mas nesta noite, eu escolho entregar tudo em Tuas mãos. Eu entrego a culpa que tem pesado sobre mim. Eu entrego o medo de errar novamente. Eu entrego a ansiedade que insiste em roubar meu descanso. Espírito Santo, vem e acalma minha mente. Silencia as vozes de acusação. Remove todo o sentimento de condenação do meu coração. Eu declaro que sou perdoado. Eu declaro que sou amado. Eu declaro que em Cristo sou justo. Mesmo que eu ainda esteja aprendendo, mesmo que eu ainda esteja em processo, eu confio que Tu estás comigo em cada passo. Senhor, ensina-me a ser intrépido como um leão na fé, mas humilde o suficiente para descansar em Ti à noite. Que meu corpo relaxe agora, que minha respiração desacelere, que meu coração encontre paz. Eu entrego este dia em Tuas mãos. Entrego o que acertei e o que errei. Entrego o que entendi e o que ainda não compreendo. Enquanto eu durmo, trabalha em mim. Cura o que precisa ser curado. Restaura o que foi quebrado. Prepara-me para um novo dia guiado pelo Teu Espírito. Eu escolho descansar. Eu escolho confiar. Eu escolho dormir em paz. Em nome de Jesus, amém.